Existe hoje, na cúpula da Justiça do Trabalho, um espírito de autocontenção para evitar que a Justiça continue, vamos dizer, de uma certa forma, desrespeitando as regras da reforma trabalhista? Isso dependeria da composição do TST, né? Que é o Tribunal mais alto da Justiça do Trabalho. E a composição do TST tem variado muito em termos de mentalidade, de posicionamento ideológico, né? Houve um momento em que havia uma posição que valorizava muito a negociação e aquilo que as partes decidem, né? Nesse período foi quando a reforma trabalhista foi aprovada. Estava lá na presidência o ministro Ives Gandra Martins Filho. Sim. Agora a coisa mudou, o pêndulo está para o outro lado. Esse outro lado está muito mais ao lado, digamos, na direção da ajuda ao hipossuficiente de forma generalizada, né? Do que propriamente estudar os impactos econômicos. Então, esse que é o problema. A composição daquele tribunal, são 27 ministros, ela tem variado muito. Às vezes ela pende de um lado por causa de um voto, né? E isso é um problema sério. Eu acho que na alçada do CNJ, quem sabe as coisas podem até caminhar melhor. Isso aqui é um trabalho de longo prazo, né? Nós não vamos conseguir mudar isso aqui do dia para a noite. Mas é triste ver uma Justiça do Trabalho que deveria estar protegendo não só o clima para a geração de emprego no Brasil, se tornar, na verdade, um fato da insegurança jurídica de relações trabalhistas. Exatamente. Então, essa geração de emprego, ela sofre de dois males. Um deles é essa arbitrariedade aí, que só afasta muita gente, né? Mas tem um outro também, é que nós temos leis trabalhistas, e aqui são leis verdadeiras, são leis constitucionais, que encarecem muito o trabalho, encarece muito o custo do trabalho, não o salário, o custo do trabalho, os encargos sociais. Então, esse é um problema sério, né? Você vê, hoje em dia, nós estamos falando aí nessa redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas. É uma proposta de uma deputada federal. O que acontece? Se você reduz por lei, porque os países fizeram isso, os países avançados fizeram isso por negociação. Agora, aqui pretende-se fazer por lei, aliás, mais do que lei, precisa fazer por Constituição. Se você reduz de 44 para 36, né, você dá um impacto de 18%, veja o número, 18% de acréscimo na folha salarial do país, porque o próprio governo tem muito seletista, que trabalha 44, 42, 40, tem muito seletista, muito. As estatais são todas seletistas. Você dá um impacto é uma coisa monumental, estratosférica, porque você acompanha bem, aumentos salariais são da ordem de 1,5%, 2%, 2,5%. Agora você vem repentinamente, dá 18%, né? Isso aqui vai se sobrepor aos encargos sociais que já são altíssimos no Brasil e que chegam a 102% do salário nominal. Que absurdo. Então, isso aqui é um verdadeiro desincentivo ao investimento e ao crescimento econômico. É um problema sério, grave, né? Eu espero que o Congresso nem cogite de aprovar uma coisa dessa aqui, mas é um tema que mobilizou a sociedade toda, as redes sociais estão animadas. Então, aquela linha do populista, né? Do político populista, que ele pretende, a meta dele é uma meta muito simples. Olha, eu quero reduzir a jornada para zero e levar o salário para o infinito. Quem não gosta disso? Quem não gosta de jornada zero e salário infinito? Todo mundo gosta, né? Mas o que acontece é que isso já é um número estratosférico, vai se sobrepor a 102% de encargos sociais, entende? Então, quando você compara com outros países, são realidades completamente diferentes, né? Saiu uma estatística há pouco tempo aí do trabalho efetivamente realizado, não o que está na Constituição, aquele que, depois das negociações, o Brasil está em torno de 38 horas por semana. O efetivamente realizado. Está mais ou menos igual aos Estados Unidos, efetivamente realizado. Mas veja a diferença. Aqui, se reduzir para 36 horas, precisa lembrar o seguinte. Nós temos aqui, por força de Constituição, 30 dias de férias.
Nos Estados Unidos, a lei federal não prevê nenhuma férias. É verdade. As férias, elas existem ou por força de leis estaduais, ou, na maioria dos casos, negociadas 5 dias por ano, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 30 dias. É uma despesa. Além do mais, tem 1/3 de férias, que é o abono. É uma outra despesa. Né? Além do mais, você tem aqui 13º salário. Nos Estados Unidos não tem 13º salário. Além do mais, aqui você tem aviso prévio de 30 dias. Se você não cumpre, paga. Nos Estados Unidos não tem aviso prévio de 30 dias. E assim por diante. Ou seja, é um custo que a Constituição brasileira pôs em cima do trabalho, uma penalização muito grande. O trabalho é muito tributado no Brasil. Conclusão, muita informalidade e salário baixo. Porque como os encargos vão incidir em cima do salário baixo e muita informalidade. E é o que nós temos aqui, né? Dizendo que, infelizmente, o contingente de trabalhadores na economia informal ou que participam da pejotização é muito maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada. Por quê? Para formalizar o trabalho, o custo é esse, são 102%. Quer dizer, ele vai contratar um empregado por R$ 1.500 e vai custar mais de 3 mil. Não é? Além disso, você tem a questão do judiciário, que pode surpreender. Você está cumprindo tudo direitinho a lei ali, mas o judiciário pode te surpreender. Então ele resolve, arriscar por arriscar, eu vou arriscar na informalidade. Né? E quem é o prejudicado nisso? O trabalhador. A família, a sociedade brasileira. Porque eles não têm nenhuma proteção. Exatamente. Eles, se tiver um acidente, não vai ter reabilitação, ele não vai ter aposentadoria, não vai ter pensão para a família dele. Esse é o brasileiro que realmente está aguentando o Brasil com todos os sofrimentos nas costas. Por quê? Você onerou tanto, burocratizou tanto, e agora mais esse caso da insegurança jurídica, que você conspira contra a formalidade, a formalização. Esse é um problema muito grave no país, muito grave. A informalidade, o senhor vem fazendo vários estudos sobre a informalidade. A informalidade está muito concentrada em alguns setores ou ela está disseminada em todos os setores? Não, há setores em que a informalidade é zero. Se você pegar o setor financeiro, por exemplo, a informalidade é zero. Não tem nenhuma informalidade. Se pegar as empresas estatais, nenhuma informalidade. Se pegar as grandes indústrias, nenhuma informalidade. Se pegar os hospitais, nenhuma informalidade. Então ela vai se concentrar o quê? No comércio, nos serviços, na construção civil, no agro e principalmente nas empresas menores, né? Aí é que você tem a incidência da informalidade. Eu não quero ser injusto e dizer que a informalidade é toda devida à questão dos encargos sociais. A informalidade ela tem também raízes em 2 fatores muito importantes. Primeiro, é a qualidade do emprego. E segundo, é a qualificação do trabalhador. Então, isso interfere muito na informalidade. Se o emprego não é de boa qualidade, a administração é mal feita, não tem nenhuma tecnologia, como é que o que vai formalizar? Não tem o que formalizar ali. Se a qualificação do trabalhador é muito abaixo daquilo que é requerido, ele vai rodar muito, vai ficar numa rotatividade infernal e nem a empresa tem interesse em tomar por muito tempo. Então, esses 2 fatores pesam. Agora, além dos 2, pesa muito o custo de contratação e descontratação no Brasil. A descontratação também é muito cara. É muito caro mesmo. Agora, vamos tocar nesse ponto que o senhor acabou de mencionar, professor Pastore, que é a questão da qualificação do emprego. Isso tem a ver... O Brasil tem tido uma queda de produtividade do trabalhador muito acentuada. Isso tem uma correlação direta com a educação, né, com a qualidade da nossa educação pública. Como o senhor vê essa capacitação hoje que nós podemos ter, pelo menos no ensino médio, de fazer cursos de, vamos dizer assim, ferramentas técnicas, o aprendizado técnico, o ensino técnico e profissionalizante no ensino médio para acontecer 2 coisas. Primeiro, para reter o jovem na escola e segundo, para prepará-lo para o mercado de trabalho. O senhor vê isso como um avanço importante para melhorarmos a qualificação do trabalhador brasileiro? Não há nem dúvida, não há nem dúvida. Qualificação e requalificação são fundamentais. A produtividade do trabalho no Brasil, você tem toda a razão, ela tem estado assim estagnada durante décadas, sabe? Não é uma curva, é uma linha horizontal parada, assim. Eu costumo dizer que é um eletrocardiograma de morto, sabe? Não mexe.
Não mexe. No entanto, nós tivemos avanços em termos de matrículas nas escolas. Tivemos avanço em termos de ciclos, você tem mais gente no ensino médio, é isso? Mas ainda está nos desafiando a qualidade do ensino. Né? Você tem exceções de escolas muito boas, mas você tem uma grande maioria com uma qualidade de ensino que quando o aluno vai fazer um teste, você dá um texto para ele, ele lê, mas não sabe o que lê, não entende. Ou você tem que fazer uma operação aritmética, ele se embanana, não é isso? E essa capacidade digamos, de dominar a linguagem é fundamental até para o ensino técnico. Fundamental. Aliás, nós pensamos com as palavras, não é isso? É verdade. Nós raciocinamos com as palavras. Quem não domina as palavras, quem não domina a linguagem, não pensa direito, não pensa bem. Então, se de um lado você tem razão em puxar assim para a questão do técnico, tem razão porque as estatísticas estão a seu favor. O Brasil tem 10% só da população jovem matriculada em ensinos técnicos. Os países avançados têm 30%, 40%, 45%, 50%. Tem toda a razão. Mas, para dar certo isso, você precisa melhorar muito a qualidade do ensino no fundamental e no médio. Isso é crucial, sabe? Eu vejo que o avanço quantitativo foi bom. Tá bom, mas o qualitativo está muito a desejar em todos os níveis, desde o fundamental até a universidade. É verdade. Eu digo que o ministro Paulo Renato do governo Fernando Henrique fez a parte quantitativa, mas a qualitativa nunca mais virou agenda política dos governos depois. E isso criou esse grande vácuo que nós temos. E isso com esse avanço tecnológico que nós temos... Isso é uma questão mortal, porque o que acontece? No início digamos, da automação, as tecnologias substituíam o trabalho manual. Hoje, elas estão substituindo o trabalho intelectual, não é? Que pega em cheio as profissões de classe média, né? E quando ela pega num sujeito desse, se ele não tem uma qualificação boa... perdão, não é qualificação. Se ele não tem uma educação de base boa, ele não consegue se repaginar. Então, você pega, por exemplo, um sujeito que ele é gerente de um almoxerifado de um grande supermercado. Classe média, um sujeito que teve um treinamento de nível médio e tal. Entra lá um sistema eletrônico, inteligência artificial, etc., ele dança, porque não precisa mais dele, tudo vai ser feito no caixa. Se ele teve uma educação de boa qualidade, ele consegue se repaginar e ele aproveita as novas oportunidades que as tecnologias estão trazendo. Ele vira um analista de sistema, ele vira um analisador de dados, etc, etc. Mas se ele não tem uma boa qualidade por trás dele, na educação básica, ele desce. Ele vai dirigir Uber, entregar pizza. Quem nunca pegou um motorista de Uber que é engenheiro, um administrador, ou um contador? Isso é uma coisa... Então, no Brasil, esse problema é mais urgente e mais sério. E tem mais um outro problema que é muito grave entre nós, é o problema demográfico. Como nós estamos envelhecendo muito depressa, essas pessoas que descem na estrutura social arrecadam menos para a Previdência ou não arrecadam nada. É verdade. E vai bater lá na frente porque elas vão precisar da Previdência.